acho que como quase todos os estudantes de jornalismo, eu entrei muito na faculdade com aquele sonho do investigativo, né? Eu lembro que quando eu entrei eu queria trabalhar na National e na Nova. E foi muito decepcionante, assim, eu gostava muito de escrever, escrevia muito. E quando me passaram aquele formato de texto jornalístico, né? Do onde, como, porquê, e tudo que eu achava legal escrever falavam que era nariz de cera. E aí eu fui me desapegando, fui me distanciando do texto, assim, logo no primeiro ano. Né? Eu comecei a ir pra fotografia e quando eu tive a primeira aula de vídeo eu me apaixonei, assim. E aí eu rumei mesmo pra coisa de imagem. Sem entender muito, né, o caminho que eu estava seguindo, eu fui indo para essa coisa de fazer tudo sozinha, o que na época, o que hoje é mais óbvio, mas na época não era tão óbvio. A história começa quando eu vou para a Amazônia. Eu tinha um mini dinheiro juntado que tipo dava para ir para a Amazônia e ficar naquelas coisas de rede incrível. E eu comecei eu coletei muito material em foto e texto e voltei e consegui vender para algumas mídias. E aí na volta eu paguei a viagem. Eu falei, nossa, tipo, não acredito que esse negócio dá certo. E aí eu armo pro ano seguinte uma viagem pela América Central que eu consigo vender 3 pacotes. E aí 2 anos depois eu fiz uma viagem pela África, uma viagem de 7 meses, meio que nessa coisa de tentar entender a nossa própria cultura. Minha filha querida. Pela primeira vez, cruzo o Atlântico. Do Brasil para a África. Je pense que le message un peu du voile, c'était ça, hein, pour qu'on regarde une femme dans les yeux et pas ailleurs. Ça, c'est la philosophie un peu, mais ça rejoint aussi la philosophie féministe. O sonho que eu tenho para me realizar, eu não vou declarar à senhora o que era. E quando eu chego em Dogon, isso se inverte, porque eu era vista como uma europeia, né? Lá não tinha TV, não tinha eletricidade e não tinha turista brasileiro. Então quando ela falava que era do Brasil, eu falava, Brasil, França. Eu falava, não, Brasil, velho, colonizado, tamo junto. Ele falava, Brasil, França, Itália. E aí eu tomei o lugar do colonizador, do inimigo histórico que a gente tem. Mas para mim foi brutal, assim. Porque aí isso já me gerou uma distância de me ver como eu a inimiga. E aí quando tem a entrevista que eu pergunto qual que é a diferença entre eu e você, que ela fala, você é branca, eu sou negra, ela reafirma isso. La différence entre toi et moi? Oui. Parce que toi tu es blanc, je suis noire. Ok. Pela primeira vez senti um medo. Medo de não dar tempo. Il est approprié que chaque société fasse sa propre analyse. Il n'y a pas de modèle parfait de la situation de la femme. Quando eu saio dessa entrevista, que eu falo com uma socióloga e falo, cara, me explica o que aconteceu. Ela fala, quando eu vou para a Europa, que eu vejo a quantidade de mulheres sozinhas, eu também não entendo. Eu tava lá, eu sozinha com a câmera e com o tripé, eu falei, otária. Tipo, você tá colocando esse mesmo óculos para olhar essa cultura, né? Então foi um lugar de uma incompreensão sobre a cultura deles, depois sobre a minha própria cultura, sobre o que porra que eu tava fazendo lá sozinha, carregando aquele 50 quilos nas costas, vivendo todas aquelas crises sozinha, né? Tipo, foi um lugar de uma solidão. E que aí depois eu ainda vou para a Etiópia, que é onde as imagens dos sonhos do filme vêm. E aí eu experimento internamente um racismo, um preconceito pelas pessoas mais pobres. Tipo, todo o avesso do que eu realmente sinto que é a minha formação, eu senti na minha carne o oposto. E aí foi foda, foi tipo assim, no filme isso não entra como discurso, como eu estou falando aqui, porque é racista. E aí eu falo, mas isso eu não posso negar que eu senti isso, porque
eu perderia a principal discussão disso, porque se a gente não encara, eu acho, os nossos próprios racismos, né, os nossos próprios preconceitos e conceitinhos para transformá-los, aí eu estou afirmando tudo que eu sou contra. Elas me olham, elas olham tudo que há de errado em mim. Estranham a minha cor, minha textura, meu peito pequeno, minha flacidez de branca, meu brinco no lugar do botão. Quando eu vou para a África ou quando eu vou para o sertão, tem essa sensação de viajar no tempo, né? Se em comparação, que é uma babaquice falar isso, mas se em comparação com a mulher de São Paulo, do nosso meio, que tem a liberdade que a gente tem, né? De escolhas. Eu tenho 34 anos e tenho uma vida independente, né? Isso é um grupo muito pequeno que somos nós. Então, se a gente assumir isso como contemporâneo, quando eu vou para o sertão e converso, sei lá, com a Luzia, que é uma mulher que passou fome, que fala que viveu a escravidão, a sensação é que eu viajei no tempo, né? Então, é um pouco é entender que o contemporâneo é muito mais que o nosso grupo lá ali no bar da Augusta, né? Tem os dois lados. Quando eu chego sozinha num lugar com uma mochila gigante, quer dizer, duas mochilas gigantes, né, uma de equipamento e uma de roupa, num lugar que eu não conheço, muitas vezes que eu nem domino direito a língua, e vou falar com as pessoas, tem uma empatia imediata de que essa mina tá fazendo aqui sozinha, né? Tipo, ela não me... eu não ameaço ninguém, é muito claro que se eu fosse uma equipe, se eu chegasse eu e uma equipe, né, que as pessoas poderiam ter um medo, eu sinto assim que as pessoas se abrem comigo como muito rápido. Então acho que essa é uma das belezas, a fragilidade é uma das belezas, porque me gera relações muito mais rápidas, né, que é relação realmente de viajantes. Beleza sem coração, em busca da beleza.